Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No prefácio do livro do general Choi Eun-hee, de 1959, Yoon Bo-son, presidente da Coreia do Sul de 1960 a 1962, afirmou que o Taekwondo era uma arte marcial tradicional coreana e continuou expressando seu desejo de promovê-la como um esporte nacional. No final da década de 1960, Lee Sung-gun, altamente influente em termos políticos e ideológicos, como vimos em vídeos anteriores aqui do canal, também defendia a mesma causa em um artigo de jornal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje falarei sobre o amadurecimento de uma tradição e o retrato moderno das origens do Taekwondo. Não saia daí! Em 1971, o regime de Park Chung-hee elevou o Taekwondo ao status de esporte nacional coreano. Como resultado, o retrato histórico do Taekwondo precisava ser aperfeiçoado e apresentado como uma versão oficial. Em 1968, Lee Sung-gun, na época ex-ministro da Educação e um acadêmico conceituado, lançou todo o seu peso acadêmico por trás da causa do Taekwondo. Pela primeira vez, ele resumiu as diferentes narrativas das supostas origens da modalidade em um artigo de jornal, e estranhamente a primeira parte do artigo falava sobre o ginseng e seus benefícios para a saúde, já que ele considerava o ginseng e o Taekwondo representativos na cultura coreana. Em conexão com o Taekwondo, Lee Sung-gun discutiu os seguintes tópicos: os entalhes em pedra, Gumgam Yoksa, e os murais de artes marciais de Koguryo, como prova da origem da modalidade, a ilustração de uma posição do Kwombop chinês, do livro Muye Tobok Tongji, uma menção de que durante o período de Koryo foi realizado um subexame de graduação, uma declaração de que o Subak e o Taekyon foram praticados durante o período dos Três Reinos e uma proclamação de que durante o período dos Três Reinos o Hwarangdo era semelhante ao Musado ou Bushido japonês. De fato, Lee Sung-gun afirmou descaradamente que durante o período dos Três Reinos o Musado e as artes marciais foram transferidas da Coreia para o Japão. Neste contexto, ele afirmou também que o Judô era originário da Coreia. Por saber que os métodos de combate japoneses possivelmente não se desenvolveram somente a partir do Japão e que possivelmente emprestaram, incorporaram e desenvolveram métodos de combate dos sistemas estrangeiros ao longo do tempo e que naturalmente possam ter sido introduzidos por colonos ou transferidos em algum momento na história da China via Coreia para o Japão, ele provavelmente acreditava na época que suas alegações eram verdadeiras. No entanto, os registros históricos e as evidências desse período sobre o assunto são escassos e inconclusivos em relação aos métodos de combates desarmados. Além disso, o judô era apenas desenvolvido durante o final do século XIX. Com relação às origens do Taekwondo, Lee Sung-gun creditou ao general Choi Eun-hee a unificação do Tansudo, Konsudo, Kwombop, Taekyon e outros para formar o Taekwondo moderno. No mesmo ano, em 1968, o Ministério da Educação da Coreia concedeu a Choi Eun-hee um prêmio de pesquisa por suas contribuições ao Taekwondo. No entanto, Kim Yong-ge, chefe da Associação Coreana de Taekwondo na época, acusou o general Choi Eun-hee de plagiar os livros japoneses, exigiu o cancelamento do prêmio e ameaçou interromper violentamente a cerimônia com um grupo de 100 faixas pretas. Esse episódio foi uma expressão de rancor que havia se desenvolvido dentro do estabelecimento geral do Taekwondo em direção a Choi Eun-hee, que foi forçado a sair da Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, em 1965, devido a inúmeras divergências com os líderes da época. No entanto, Choi Eun-hee ainda teve grande influência na direção geral do Taekwondo no final dos anos 60 e recebeu apoio de indivíduos da comunidade educacional e acadêmica como Lee Sung-gun. Depois que o Taekwondo se tornou o esporte nacional da Coreia do Sul em 1971, a narrativa histórica foi mais uma vez levemente modificada pela Associação Coreana de Taekwondo, a KTA. Como presidente do Comitê Técnico da KTA, Lee Chong-woo publicou um manual intitulado Taekwondo Kyobon em 1972. Este manual representa principalmente o primeiro livro de Taekwondo moderno e ilustra as recém-criadas formas na época.
os palguês e os teguques puncês, abandonando de vez as formas do karatê, como era a prática padrão nos livros anteriores. Além disso, Lee Chong-woo adotou de maneira abrangente os principais pontos de Songun, da evolução do taekwondo, mas omitiu quaisquer referência ao Tansudo, Konsudo ou Kombo, que são conhecidos termos de artes marciais baseadas nos estilos japoneses e chineses. Em vez disso, Lee Chong-woo alegou que o taekwondo era originário apenas do Subak e do Taekyon, e omitiu tais alegações embelezadas que o Musado ou Bushido foi transferido da Coreia para o Japão. Por fim, Choi Yong-hee foi completamente cortado dos registros históricos da Associação Coreana de Taekwondo e da WTF na época. Ele perdeu a maioria de seus apoiadores e teve que se estabelecer no Canadá no mesmo ano, por medo de ser processado pelo regime de Park Chung-hee, ao qual ele se opôs ao longo de sua carreira. A partir de então, o estabelecimento coreano do Taekwondo, representado atualmente pelo Kukkiwon, KTA e WT, manteve uma supervisão e controle muito próximos da narrativa de Lee Chong-woo até os dias atuais. No próximo vídeo falarei sobre a nomeação da modalidade para Taekwondo, a formação da KTA e a fundação da ITF, Federação Internacional de Taekwondo, do general Choi Yong-hee. Obrigado pela paciência de assistir o vídeo até aqui. Se gostasses do conteúdo e conheces alguém que possa gostar, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.